Deixa eu falar um pouquinho sobre o que acontece com o rosto da gente quando a gente vai envelhecendo. Então, quando a gente é jovem, a gente não tem tanta informação no rosto. Às vezes eu falo para as pacientes isso, porque o seu rosto está com muita informação. E onde eu tô querendo chegar? Vamos vir para cá. Tá vendo que conforme a idade passa, a gente começa a ter algumas linhas em repouso, mas você ainda não tem uma perda grande de estrutura da face. E aí, conforme o tempo passa um pouquinho mais, você começa a ter essas linhas que a gente chama de marionete. Você tem as linhas do sulco e você também vai ter um código de barra, que são algumas linhas nessa região. Você vai tendo uma rotação desse mento para cima e você vai tendo a evidência da separação da pálpebra superior para a região malar, coisa que aqui antes a gente não tinha, tá vendo? Tem umas pacientes que tem essa linhazinha do sorriso aqui, mas não é uma linha, é uma linha da juventude. A linha da pálpebra, ela é um pouco mais para baixo aqui, ó, ela evidencia onde tá o osso da órbita. E aí, com o tempo, isso vai ficando cada vez mais aparente. Você vê que aqui eles já começam a retratar que esse queixo roda para cima e aí esse rosto vai ficando cada vez mais quadrado, com peso aqui nessa lateral. Algumas pacientes têm uma elevação bem assim, parecendo um cone aqui nessa região e um vazio com uma contração dessa musculatura elevadora do canto da boca, que vai fazendo essa rotação do nariz e todas essas informações aqui. Hoje em dia, para tratar esses sinais de envelhecimento, então a gente vai trazer um pouco de estrutura óssea, porque com o tempo a gente tem a perda dessa estrutura óssea mesmo. Então a gente traz essa estrutura óssea pro lugar, para a posição inicial, a gente roda esse queixo de volta para a posição, porque a gente vai perdendo essa estrutura aqui embaixo e a gente também tem uma hipertrofia dessa musculatura que roda o queixo. Olha, quando eu rodo meu queixo, percebe como meu rosto fica mais quadrado? Quando eu trago ele para a posição, eu passo a ter um pontinho de referência um pouco mais distante. E aí, você também vai tendo aparecimento aqui de um sulco, que é o que é um ligamento nessa região que vai ficando hipertrofiado. Então a gente também tem que trazer essa estrutura para a posição inicial, né? E aí essa região do sulco ela é muito controversa, tem pessoas que aplicam só superficial. Eu gosto muito daquele ponto estrutural que acontece aqui, em que a gente roda toda essa estrutura para a posição inicial. E uma outra aplicação bem controversa é a aplicação aqui da região da mandíbula, que algumas pessoas elas imaginam que vai ficar muito marcado e lateral e largo esse rosto, mas na realidade não é isso que a gente busca. A gente busca que a gente volte a ter esse ângulo de mandíbula, então eu vou aplicar isso posterior e inferior aqui essa região óssea para voltar a ter um contorno equilibrado. Então, todas essas aplicações, não sei se vocês perceberam, mas a maior parte das minhas aplicações todas são ósseas. Então, são aplicações estruturais da face. E aí, uma vez que você tenha toda essa estrutura da face equilibrada, você vai ter uma melhora do aspecto da face de uma forma muito invisível. As pessoas não vão perceber o que você fez, elas vão perceber só que tá um pouco melhor, né? E assim, de uma forma bem gradual, né? Outro dia uma paciente teve que vir aqui para me perguntar que ela achou que deu um resultado, mas que não foi tão leve. Na hora que eu peguei a foto dela de antes, que ela falou, nossa, realmente não estamos finalizados ainda, mas já deu uma melhora. Mas ela é tão natural que a pessoa simplesmente volta a se enxergar como ela era antes, por essa aplicação ser muito profunda, muito por baixo de toda a musculatura. Então é esse equilíbrio que eu venho buscando ao longo dos anos e que eu sei que eu tô com o caminho certo, porque eu recebo as minhas pacientes de muitos anos e vejo que hoje elas estão melhores do que quando elas tinham 35, 38 anos. Então a gente percebe que esse é o melhor caminho, porque a longo prazo a gente não vai ver uma aderência ou então um volume ou então algo assim que deixe um aspecto
que a gente depois não sabe corrigir, uma sequela, né, que a gente fala.